E você já ouviu falar da reposição hormonal feminina? Como fazer? Qual a idade? Quando é que ela é indicada, hein? Todas as mulheres precisam? Todas as mulheres podem fazer? É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui, ao vivo, o médico ginecologista, doutor Alberto Sandes. Doutor, bom dia. Bom dia, Douglas. Bem-vindo. Vamos tomar café, né? Vamos tomar um café. Aqui é para tomar de verdade. Tá quentinho, tá bom. Vamos embora, doutor. Vamos lá. Reposição hormonal feminina. A partir de que idade a mulher pode fazer? Quando essa reposição é indicada? Em que casos ela não é indicada? E qual a importância dela? Bem-vindo. Bem, cada vez mais está se falando sobre essa temática, Douglas, porque principalmente na década de 90 teve muitos rumores negativos sobre a terapia de reposição hormonal. E hoje a gente tenta simplificar como terapia hormonal. Mas nós temos muitas vantagens diante toda essa terapêutica, principalmente na melhora do perfil lipídico dessa paciente, melhora do ajuste do colesterol, triglicerídeos, quando bem feita. Melhora também a composição corpórea. A paciente tende a reduzir o acúmulo de massa gorda. Além disso, previne osteoporose e trata a própria osteoporose já instalada. Além de melhorar também o processo cognitivo dessa paciente, melhora a memória e previne a demência. Isso é importantíssimo, sem falar nas doenças cardiovasculares, quando bem aplicada, e ela protege tranquilamente essas mulheres. Quanto à idade, Douglas, que pode ser utilizada essa terapia, aconselha-se, os guidelines aconselham que seja antes de completar 60 anos. Mas tem que ter uma janela, e essa janela não pode ultrapassar 10 anos. E os benefícios cada vez são muito mais evidentes se você respeita essa janela e se você faz uma boa escolha. Que janela é essa? A janela da menopausa, ou seja, o período que ela entrou na menopausa, ela tem no máximo aí um prazo de 10 anos para fazer isso. Porque existe uma fase na vida da mulher, a fase do climatério, que dura em média de 14 a 15 anos, que começa ali por volta dos 45 anos de idade. É uma fase de transição da fase da mulher reprodutiva para a mulher não mais reprodutiva, que é a menopausa. A menopausa, na realidade, é uma data, ou seja, é quando a mulher passa 12 meses sem menstruar. Significa que ela entrou em falência ovariana. Se essa mulher entrou nessa pausa de 12 meses sem menstruar, antes dos 40 anos, ela deve investigar por que foi que aconteceu isso. Mas se ela aconteceu isso após os 40, 45 anos de idade, ela está na casa da fisiologia. Então, se ela entrou na menopausa hoje, eu tenho 10 anos para se fazer isso. Só que cada vez mais as terapias estão sendo incentivadas para que seja iniciado de forma precoce. Doutor, e como é que é feita essa reposição hormonal? Bem, existem vários caminhos. Tá? Existem vertentes também que algumas escolas médicas preconizam mais a via oral, mais outras vias. Eu faço parte de vários grupos, né, que trabalham com hormonologia e me dedico à endocrinologia ginecológica e defendo muito que a terapia de reposição hormonal deve ser feita por via transdérmica, ou por via vaginal, ou por via implantada subcutânea. A via oral ela é muito restrita, pode ser utilizada, no entanto, deve ser muito bem estudada para não trazer malefícios. Tem risco, tipo, o senhor falou dos benefícios, tem efeito colateral? Tem risco. Que efeitos são esses? Tem risco. Eu sempre costumo dizer que depende da mão de quem está prescrevendo. A terapia de reposição hormonal ela não é brincadeira, tá? Tem que ser feita uma avaliação completa da vida dessa paciente, porque existe segundo os nossos protocolos, indicações muito bem formalizadas para você fazer uma terapia de reposição hormonal. Primeiro, quais são? Os sintomas vasomotores, aqueles sintomas clássicos da paciente no climatério e menopausa, calorões, alteração da temperatura, mudança de humor, tudo isso, labilidade emocional é muito comum nessa fase. Além disso, pacientes com quadros de ressequidão vaginal, ou seja, a vagina já não está mais com trofismo adequado. Esse é um segundo quadro para indicação. E quando está se instalando osteopenia ou osteoporose. Agora, existe o que nós chamamos de prismas das terapias hormonais.
mas aí é muito individualizado, isso depende muito da performance de cada paciente, porque quando a mulher está entrando na menopausa, ela tem uma tendência a perder massa muscular, assim como nós, homens também. Só que nos homens, devido à testosterona, é um pouco mais tardio, Douglas. E aí, o que acontece? Essas mulheres começam a ter deficiência de vários outros fatores, como deficiência osteomuscular, e tem estudos comprovando isso, que mulheres e homens, mas mais mulheres que têm menor massa muscular, têm mais chance de ter demência. Mito ou verdade? Uma vez que a mulher faz a reposição hormonal, ela volta a menstruar? Isso depende. Por quê? O que é menstruação? Teoricamente, menstruação é quando você ovula. É quando você ovula, ela não mais ovula. Agora, o que pode acontecer é um efeito de sangramento uterino anormal pós-menopáusico. Por quê? Os hormônios que ela está utilizando, dependendo de qual foi a escolha do colega, pode ser que estimule a camada interna do útero, fazendo com que ela possa sangrar. Chegou uma pergunta de uma telespectadora agora. Sim. Ela pergunta: isso tem no serviço público de saúde, no SUS? Tem. E se não tiver, se você vai no particular, é caro, doutor? Boa pergunta. Essa é a pergunta, talvez, a mais importante da manhã, porque existe uma mística, né? Isso aí é só para quem pode fazer. Não. O SUS tem, sim, médicos qualificados, médicos especializados para fazer as terapias de reposição hormonal. O que falta, muitas vezes, é a orientação para essas pacientes procurarem. Medo, terrorismo na atmosfera da terapia hormonal. Muita gente acha que vai provocar câncer, muita gente acha que vai dar trombose, muita gente acha que vai trazer doenças cardiovasculares. Se você respeitar todos aqueles protocolos, você só vai trazer benefícios. Agora, você tem que ter essa janela, esse prazo, esse intervalo adequado, Douglas, para fazer a indicação. Por isso a importância da mulher estar sempre no médico, ginecologista, para não perder essa janela tão importante. Exatamente. De 10 anos, no pós-menopausa, aí começa a contar 10 anos. Exato, ou seja, ela tem que estar abaixo de 60 anos e com essa janela... O que for primeiro. E na janela de 10 anos. E um dado importante, Alberto, e valores? Isso depende muito, como toda terapia. Ou seja, você vai ter terapias mais modestas do ponto de vista de investimento. Mas que funcionam. Funcionam. Mas também você vai ter terapias de ponta, terapias assim, de alta tecnologia, como adesivos, como cremes, como óvulos vaginais, filmes vaginais. Existem filmes vaginais que são altamente absorvíveis, que você coloca toda a dosagem que você precisa de hormônio nesse filme. É um filme absorvível. Que ele vai liberando. Vai liberando e coloca dentro do canal vaginal. E implantes que duram ali um ano e meio. Doutor Alberto, muito obrigado pela entrevista. Não foi entrevista, foi uma aula, né? Todo mundo elogiando aqui. Uma honra. Muitos telespectadores ligando, as mulheres gostaram muito e volte mais vezes. Um prazer, Douglas. É sempre uma honra estar tomar café e bater esse papo. Um grande prazer. Abraço, Conte sempre conosco. Tudo de bom. Até mais. Tchau.